Prezados acadêmicos, acadêmicas, como estão? Tudo bem? Bem-vindos, então, ao nosso curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, na modalidade à distância, que pretende trazer, nessa disciplina de Direito Administrativo, aspectos essenciais da administração pública brasileira. Entretanto, sem deixar de abordar temas importantes no que diz respeito à relação entre a administração, a sociedade e os seus servidores. Sou o professor Marcelo Alves da Silva, do Departamento de Direito do Estado, de nossa universidade, e tenho muita satisfação aqui em tê-los junto a nós nessa disciplina de Direito Administrativo. A disciplina em questão, ela permeia todos aqueles que são gestores públicos ou que, na qualidade de particulares, se relacionam com a administração pública. Nessa unidade, nós abordaremos origem, princípios da administração pública e agentes públicos, ok? Bem, antes de iniciar essa conversa com vocês, nesse pequeno vídeo que eu estou fazendo, de uma forma resumida, sobre o nosso conteúdo da primeira unidade, eu alerto vocês que nós temos lá na nossa plataforma uma aula feita sobre exatamente esses aspectos da primeira unidade. Eu iria orientá-los a não deixar de observar essa aula, porque todas as questões e atividades da primeira unidade, bem como as questões da prova, que vocês irão fazer posteriormente, estão todas ali nesta nossa aula que está inserida na plataforma. Então, uma orientação, não deixem de observar esta aula lá na plataforma, ok? Bem, nessa unidade nós iniciamos verificando a formação do direito administrativo como um ramo autônomo e como que o mesmo se desenvolveu no Brasil. Também iremos estudar os princípios da administração pública e, além disso, iremos abordar os agentes públicos, né? Aquelas pessoas físicas que fazem parte do corpo administrativo do Estado e que, por isso, aí, prestam um serviço de forma permanente ou ocasional à administração pública direta e indireta, e vamos subdividi-los nas espécies de agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Iniciamos falando um pouquinho da formação e evolução do direito administrativo. O direito administrativo, como um ramo autônomo, ele nasceu em fins do século XVIII, início do século XIX, o que significa dizer que não existissem normas administrativas, pois onde exista o Estado, existem órgãos encarregados do exercício das suas funções administrativas. Além disso, podemos podemos mencionar que haviam normas esparsas relativas principalmente ao funcionamento da administração pública, a competência dos seus órgãos, os poderes do fisco, né? Não se tinha desse ramo do direito uma elaboração baseada em princípios informativos próprios que lhe imprimissem uma certa autonomia. Importante também a gente observar, quando a gente começa a falar sobre a formação e evolução do direito administrativo, que na Idade Média, a Idade Média não encontrou um ambiente propício para o desenvolvimento do direito administrativo. Por quê? Porque era a época das monarquias absolutas, e em que todo o poder pertencia ao soberano, a sua vontade era a lei, né? Então, o direito administrativo, como um ramo autônomo, ele teve início quando começou a se desenvolver o conceito de Estado de Direito, estruturado principalmente sobre o princípio da legalidade, que quer dizer o quê? Até mesmo os governantes se submetem às leis, e ao princípio da separação de poderes, que tem como objetivo assegurar a proteção, principalmente, dos direitos individuais, não apenas entre particulares, mas também as relações entre estes e o Estado. Nós temos um autor que nós trabalhamos com ele nessa unidade, Eli Lopes Meireles, e ele afirma que o impulso decisivo para a formação e também para a evolução do direito administrativo foi dado pela teoria da separação de poderes, desenvolvida por Montesquieu, e que acolhia em 1748, e que acolhida universalmente pelos Estados de Direito. Até então, o absolutismo reinante e o poder na mão do soberano não permitiam
o desenvolvimento de quaisquer teorias que viessem a reconhecer direito aos súditos, em oposição às ordens dos príncipes, né? Então, após a Revolução, a tripartição das funções do Estado em executiva, legislativa e judicial veio a ensejar a especialização das atividades do governo e dar independência aos órgãos incumbidos de realizá-la. Então, esse é um resumo importante da formação, da evolução do direito administrativo. No Brasil, o direito administrativo brasileiro, como aconteceu com toda a Europa continental, o nosso direito administrativo não nasceu no Brasil como um ramo autônomo. Por quê? Porque ele esteve sob a égide da monarquia absolutista, da monarquia absoluta. Nós fomos, por muitos anos, né, monarquia. Somos há 100 e poucos anos república só. Nosso histórico sempre foi do regime monárquico. No período colonial, ao tempo das capitanias, os respectivos donatários detinham em mãos poderes absolutos que lhe eram outorgados pelo monarca e que abrangiam, sem qualquer controle, a administração, a legislação e a distribuição da justiça também. Pois bem, no ordenamento brasileiro, o direito administrativo não está codificado, ou seja, nós não temos um código próprio sobre o direito administrativo, como o direito civil, como o direito penal, como o direito processual penal. Existem textos sobre matérias específicas, como licitações, contratos, direitos e deveres dos servidores, concessões, permissões de serviço público, e aí reside algumas dificuldades no estudo, no conhecimento, na aplicação do direito administrativo. Temos uma autora que nós utilizamos também nessa unidade, a professora Maria Silva Zanella Di Pietro, que ela comenta que foi a partir da Constituição de 34 que o direito administrativo experimentou grande evolução em decorrência da própria previsão constitucional de extensão da atividade do Estado no âmbito social e econômico, marcado aí por uma forte intervenção social crescente na ordem social. Na realidade, quanto mais o Estado desempenha atividades sociais ou atividades econômicas, maior tem que ser esse Estado, maior a presença desse Estado, de uma certa maneira. Pois bem, outro assunto que é de fundamental importância para nós são os princípios da administração pública. Princípio de uma ciência são as proposições básicas, são aquelas proposições fundamentais que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípios, nesse sentido, são os alicerces da ciência. Os princípios representam um papel importante neste ramo do direito, porque permite à administração e ao judiciário estabelecer um equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Um binômio, né? Direito dos administrados, prerrogativa da administração pública. Pois bem, dois princípios, quando nós tratamos de direito administrativo, são fundamentais e assinalam essa bipolaridade entre liberdade do indivíduo e autoridade da administração pública, que são os princípios da legalidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Quer dizer, no conflito entre o interesse público e o particular e o privado, vai vigir o interesse público, o interesse da coletividade. E o princípio da legalidade, no sentido que é o primeiro princípio que nós vemos aqui, que faz parte do artigo 37 da Constituição Federal, que tem um macete ali para nós decorarmos, né? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade é o princípio básico de todo o direito, e principalmente do direito público. A doutrina nossa, ela costuma usar a expressão que enquanto na atividade particular tudo o que não está proibido é permitido, na administração pública é o inverso. Ela só pode fazer o que a lei permite, né? Desse modo, tudo o que não está permitido é proibido. Percebem essa relação importante que nós temos do princípio da legalidade? Enquanto na atividade particular tudo o que não está proibido é permitido, na atividade pública o inverso. Só podemos fazer o que a lei permite. Então, em decorrência disso, a administração pública ela não pode
por exemplo, por um simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações, para tanto depende da lei, né? Segundo Meirelles, a lei para o particular significa você pode fazer assim. Para o administrador público significa você deve fazer assim. Percebem a diferença desse pressuposto de interpretação? Atualmente tem prevalecido aí na doutrina aquela ideia clássica, né? A ideia da vinculação positiva da administração à lei, ou seja, a atuação do administrador público, depende de prévia habilitação legal para ser legítima. Correto? O princípio da impessoalidade, previsto ali também no 37 da Constituição, diz que o agente da administração pública atua em nome desta, e não em seu nome. Ou seja, ele tem que se orientar por princípios da comunidade, por princípios públicos e não por princípios pessoais. O agente público, ele apenas formaliza a atividade da administração pública e materializa aquela vontade coletiva. Meirelles ainda menciona que esse princípio nada mais é do que aquele clássico princípio que diz respeito à finalidade, que exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública. Lá na Constituição Federal, esse princípio também ele deve ser entendido, ali no seu artigo 37, parágrafo 1º, para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as suas realizações administrativas. Correto? Um terceiro princípio que nós temos é o princípio da moralidade administrativa, né? A moralidade pública. A moral administrativa significa o dever do administrador de não apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, ou seja, procurando sempre o melhor resultado para a administração. O princípio da moralidade administrativa, ele preceitua que ao legal deve se juntar o honesto e o conveniente aos interesses gerais. O princípio da moralidade exige que a atuação administrativa, além de respeitar as leis, seja ética, seja leal e seja séria. Nessa sequência, nós temos ainda o princípio da publicidade. Acho que todo mundo já ouviu falar desse princípio da publicidade, né? Que exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. Temos algumas ressalvas ou algumas hipóteses de sigilo previstas ali na Lei de Acesso à Informação. Lá na aula nós temos essas hipóteses, por curiosidade, mas a publicidade ela é definida como a divulgação oficial do ato para conhecimento público. E a partir que se tem conhecimento público, o início de seus efeitos externos. Ou seja, a publicidade é requisito da eficácia e da moralidade. O princípio da publicidade ele impõe a divulgação e a exteriorização dos atos praticados pela administração pública, dos atos realizados pelo poder público. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também temos a eficiência, o último princípio incluído no rol do artigo 37, que é um princípio que impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, com perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno de todos os princípios ali, da função administrativa, porque não se contenta em ser desempenhado apenas com legalidade, também, mas não só, exigindo resultados positivos para o serviço público, satisfatório ao atendimento das necessidades da coletividade. O princípio da eficiência, também inserido no artigo 37, ele está intimamente relacionado com a necessidade de efetivação célere das finalidades públicas elencadas na ordem ou no ordenamento jurídico. E aí, dois aspectos são fundamentais quando a gente observa o princípio da eficiência. O modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, né, para lograr os melhores resultados, e o modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Correto? Então fica aí a dica desse artigo 37
que trata do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, na sequência da nossa unidade, nessa unidade 1, que nós estamos estudando agora, nós temos um outro ponto importante que chama-se agentes públicos. Atualmente, os doutrinadores brasileiros passaram a falar em agentes públicos, dividindo em algumas categorias que, segundo os nossos autores, como, por exemplo, a Maria Silva Zanella de Pietro, divide esses agentes públicos, que podemos considerar um gênero, nas seguintes espécies: agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares com o poder público. De Pietro, ela diz que agente público é toda pessoa física que presta serviço ao Estado e as pessoas jurídicas da administração indireta, um assunto que nós vamos estudar nas nossas próximas unidades, que chama-se organização administrativa e as pessoas jurídicas da administração pública indireta. Pois bem, nessa classificação, por exemplo, da de Pietro e dos demais autores, que pegam agente público como gênero, nós temos a primeira espécie, que seria o agente político. Para Elie Lopes Meirelles, agente político seria aquele que tem suas atribuições e competências dadas, definidas pela Constituição Federal. Ou seja, seriam os componentes de governo, nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, em funções, ou por nomeação, ou por eleição, ou por delegação, né? Ele inclui aqui também membros da magistratura, do Ministério Público, dos tribunais de contas e representantes diplomáticos e demais autoridades que, de uma certa maneira, atuem com uma independência funcional no desempenho das atribuições governamentais, judiciais, realizadas. Por exemplo, parlamentares do Congresso Nacional, ministros do TCU, presidente da República, magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo. De Pietro, ela reconhece como agentes políticos, aquelas pessoas que exercem atividades típicas de governo e exercem mandato para o qual foram eleitos, como, por exemplo, chefe do Poder Executivo, né, prefeito, governador, presidente, ministros, secretários, senadores, deputados, vereadores. A de Pietro, inclusive, na sua obra, atualmente, ela tem reconhecido os membros da magistratura e do Ministério Público também como agentes políticos, né? Agentes investidos para o exercício de atribuições constitucionais, que são dotados de certa liberdade funcional, né, no desempenho de suas funções. Outra categoria que nós temos são os servidores públicos, uma espécie do gênero agente público. Servidores públicos, em sentido amplo, são as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e aquelas entidades da administração pública indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Nessa categoria, nós temos 3 espécies: servidores estatutários, servidores seletistas e servidores temporários. Servidores estatutários são aqueles que têm os seus direitos e deveres, bem como os demais aspectos da vida funcional, contidos em uma lei específica, que nós denominamos de estatuto, por isso servidores estatutários. O estatuto poderá ser alterado no decorrer da vida funcional do servidor, independente até da sua anuência, ressalvados sempre os direitos adquiridos, né? Quando nomeados, eles ingressam numa situação jurídica previamente definida, a qual se submete com o ato da posse, né? Os servidores seletistas são aqueles contratados sob o regime da CLT, sob o regime da consolidação das leis do trabalho, e por este motivo são denominados empregados públicos. Embora sujeitos à CLT, submetem-se a todas as normas constitucionais referente aos requisitos para investidura, para acumulação de cargos, para vencimentos, né? Então, temos aí essas 2 classificações importantes, que são os servidores estatutários e que são os servidores seletistas. Bem, os servidores temporários são aqueles contratados por prazo determinado para atender às necessidades temporárias, excepcional de interesse público. Está previsto ali no artigo 37º da CF, e eles exercem função sem estarem vinculados a um cargo, a um emprego público. Não se fala mais em admissão, e sim em
contratação por prazo determinado. A outra categoria que faz parte desse rol de agentes públicos são os militares. Os militares, pessoal, uma questão importante, eles abrangem as pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, mas também as polícias militares e corpos de bombeiros dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, né? Com vínculo estatutário, sujeito a um regime próprio, mediante também a remuneração paga pelos cofres públicos. E por último, nós temos os particulares em colaboração com o poder público. Nessa categoria, nós temos as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. Não se transformam em servidores, mas colaboram com a administração pública em alguns momentos. Por exemplo, nós temos aqueles que exercem função por delegação do poder público, exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder público. A remuneração que eles recebem não é paga pelos cofres públicos, mas por terceiros, como, por exemplo, os empregados das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, os que exercem serviços notariais e de registro, ali conforme o artigo 236 da Constituição Federal, os leiloeiros, os tradutores, os intérpretes públicos. Temos também aqueles que exercem função mediante requisição, nomeação ou designação. Não tem vínculo empregatício, em geral não recebe remuneração, como, por exemplo, os jurados, convocados para a prestação de jurados, aqueles do Tribunal do Júri, os convocados para a prestação de serviço eleitoral, exemplos de particulares em colaboração com o poder público mediante requisição, nomeação ou designação. Correto? Bem, nós temos aqui ainda uma questão importante para nós observarmos, o regime de contratação, que eu havia falado para vocês anteriormente ali, e a Constituição Federal de 88, ela estabelece dois regimes principais de contratação para o serviço público, o estatutário e o seletista. O regime estatutário é o regime comum de contratação de agentes públicos pela administração pública direta, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como pelas autarquias e fundações públicas no âmbito federal, né? É disciplinado aí pelo Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112/90, são selecionados por concurso público para ocupar cargos públicos e adquirem a estabilidade após o estágio probatório. Regime estatutário. Regime seletista são aqueles empregados públicos. Por quê? Porque eles ingressam por meio também de concurso para ocupar empregos públicos, tendo uma vinculação contratual com o Estado regido pela CLT. Então, eles são seletistas. Os empregados públicos, eles não têm a estabilidade típica do regime estatutário. Porém, vejam bem, não quer dizer que o empregado público possa ser demitido livremente, pois a sua dispensa deve ser motivada. Eles também fizeram concurso público, são denominados servidores, são denominados empregados públicos porque estão vinculados ao regime da CLT. A CLT é que define o que vem a ser empregado para nós, né? Então, isso é importante para nós termos aí essa noção. Em relação aos direitos dos servidores, assim como todos os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos também possuem direitos básicos assegurados pela Constituição, previstos ali a partir do artigo 39 da Constituição, né? Da Constituição Federal, sendo um dos mais importantes, o 13º, a jornada de 8 horas diárias e 44 semanal, facultada aí a compensação de horário, a remuneração do trabalho noturno, superior à do diurno, férias, acrescida de 1/3, aposentadoria, pensão, estabilidade após 3 anos de exercício efetivo do estágio probatório, licença maternidade, licença paternidade, esses direitos constitucionais. Portanto, eles devem ser observados também por parte do ente público a todas as esferas, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, sejam elas essas esferas federais, né? Então, com isso, com esse breve resumo,
Eu encerro esse primeiro vídeo dessa primeira unidade e espero todos vocês na nossa webconferência. Nós vamos fazer 3 webconferências no nosso curso. A cada 2 unidades eu vou trazer uma webconferência para vocês completa, com vários outros assuntos. Vamos conversar, trocar ideia. E outra coisa que eu recomendo a vocês, meus caros alunos e alunas, é que vocês observem aquele material que encontra-se na plataforma, que é aquela aula escrita, que é uma aula resumida, de uma certa maneira, mas essencial, porque, repito, todas as atividades das nossas unidades, elas estão previstas ali, para vocês não terem surpresa também. E também a nossa prova, que nós vamos realizar no final, também estão previstas ali, os assuntos estão ali, não vamos inovar, não vamos solicitar nada de que nós não tenhamos colocado aí na nossa plataforma, no nosso ambiente virtual e principalmente na nossa aula que está postada aí na plataforma. Então, dessa maneira, eu agradeço a todos, muito obrigado, um abraço a todos e aguardo todos vocês para a nossa próxima unidade. Muito obrigado, até mais.